Graça e paz, povo de Deus. A canela de fogo é por conta do pastor de você. Quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez, a convite do pastor Betinho. Eu creio que Deus tem maravilhas para fazer neste lugar. E Ele me compartilhou de que essas quintas-feiras, o trabalho a ser realizado aqui vai ser endossar o aspecto do renovo. Eu acredito que Deus ministrou o coração do pastor de vocês, porque Deus entendeu que a igreja precisa desse renovo. E eu creio que tem renovo de Deus para a sua vida nessa noite. Amém? Eu sou pastor da Igreja Metodista em Porto Real, no bairro de Freitas Soares. Vim com a minha esposa, com as minhas filhas, faço assim para que a igreja possa conhecer. Acredito que alguns já conheçam, né? Estivemos aqui outras vezes. Aleluia. E nós viemos aqui na intenção de liberar sementes sobre a vida de vocês. E eu creio que essas sementes darão seu fruto a 30, a 60 e a 100 por uma. Alguém crê nessa palavra? Diga glória a Deus aí. Aleluia. Sem mais delongas, eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Josué, capítulo 1, apenas o verso de número 9. Livro do profeta Josué, capítulo de número 1, apenas o verso de número 9. Glória a Deus. Podemos ler? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu vou repetir o versículo, talvez você não tenha ouvido direito. Eu pensei que o glória ia ser mais forte. Mas vamos lá. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, na tua presença nos encontramos nessa noite e queremos permanecer nela todos os dias da nossa vida. Obrigado por estar neste lugar, Deus, nesta casa constituída, casa de oração, onde a tua palavra diz que os teus olhos estariam abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Te louvamos porque cremos que há um movimento do Espírito sobre nós, e este movimento nos levará a dias de conquistas para a glória do teu nome. Mas enquanto elas não ocorrem, fortalece o cansado nesse momento, renova as forças daquele que está abatido, e pelo poder da tua palavra, libere renovo nessa noite, oxigênio sobre a igreja, manifesta o teu poder entre nós. É com temor e tremor que quero cumprir essa missão. Então ajuda-me no poder e na graça do Espírito Santo. A ti eu oro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode se assentar, mas pode enaltecer a Deus, pois Ele está entre nós. Amém. Aleluia. O texto que compartilho com vocês nessa noite está dentro de um momento muito específico na vida do profeta Josué. Creio eu que você já teve a oportunidade de ler inúmeras vezes sobre essa experiência, certamente já teve estudos, ensinos relacionados a esse tempo na vida de Josué, e acredito eu até que este texto está dentro de um momento em que
a experiência de Josué tornou-se divisor de águas. Josué foi um antes dessa interpelação de Deus e foi outro depois dela. Esse momento na vida de Josué foi tão marcante que após o verso de número 9, ele assume o seu papel, aquilo pelo qual Deus lhe havia chamado. Isso significa dizer que a palavra ela foi tão assertiva, ela atingiu tão positivamente no coração dele, que ele saiu daquela experiência totalmente animado, com um novo fôlego, com um novo oxigênio, com uma nova expectativa. E eu quero acreditar que essa noite será de igual modo na sua vida. Você vai sair daqui com o coração ardendo, com o coração queimando, com uma visão nova de Deus para a sua vida. Eu quero acreditar que a partir de hoje, através desta palavra, desta ministração, Deus vai liberar um norte para você. Deus vai te dar uma visão. E eu creio que se Jesus não voltar, o ano de 2023, nós viveremos obras extraordinárias. Aleluia. Mas antes de chegar a essa experiência, eu queria convidar você a entender por que razão Josué encontrava-se desmotivado. Digo isto porque todo o texto do capítulo 1, verso 1 até o verso de número 9, nós encontramos uma série de palavras com o intuito de trazer motivação. E entende-se que nenhuma pessoa que já está motivada receberia uma palavra de motivação da parte de Deus. Isso é chover no molhado. Deus, identificando que o profeta não estava tão animado assim, ele libera palavras de motivação. Isso porque Josué estava diante de um grande desafio. Agora ele não é mais o amigo íntimo do profeta Moisés. Agora ele não é apenas um discípulo de alguém que foi importante na história de Israel. Agora ele assume o papel de líder. Agora ele assume a responsabilidade de conduzir, de gerir, de administrar o povo de Deus. E vamos pensar bem, observar bem, de que Josué foi testemunha de muitos conflitos que Moisés viveu. Josué, por exemplo, viu momentos em que o povo começou a indagar Moisés pela falta do alimento no deserto. O povo chegou a mencionar muitas vezes, era melhor ter estado no Egito, pelo menos lá nós tínhamos os pepinos, nós tínhamos as cebolas. Josué testemunhou, por exemplo, o momento em que Coré, Datã e Abirão se levantou contra o profeta Moisés. Ele também testemunhou, inclusive, conflitos dentro da própria família de Moisés, quando Miriam e Arão se levantam contra o profeta. Ele testemunhou todas estas coisas, e agora ele assume o papel que o seu líder havia assumido há 40 anos atrás. Lógico, dá para se entender por que razão ele estava totalmente desmotivado. Eu, no lugar dele, estaria da mesma maneira. Porque certamente passou na cabeça dele, eu vou passar pelo mesmo constrangimento, eu vou passar pela mesma adversidade, pessoas se levantarão contra mim, tentarão levantar falso testemunho ao meu respeito, tentarão sujar a minha imagem, colocar em xeque a minha liderança. Eu imagino que Josué pensou todas essas coisas, eu pelo menos no lugar dele pensaria, mas Deus chega para ele e fala, Josué, e aí Deus começa então fazer algo tremendo, que eu espero que você receba essa palavra na tua vida. A Bíblia diz que Deus se coloca na presença do profeta e começa a liberar palavras que foram trazendo vigor, foram trazendo oxigênio. E o verso de número 3, acompanhe comigo. O texto diz o seguinte, o próprio Deus chega diante de Josué e fala, todo lugar que tu colocar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado por herança. Deus estava dizendo o seguinte, Josué, o mesmo Deus que ratificou o ministério de Moisés, é o mesmo Deus que está ratificando o seu. Assim como eu fui na vida dele, eu também serei na sua. E isso está registrado no verso de número 5, acompanha aí. O texto diz, ninguém susterá
todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, também serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. É a hora do glória a Deus. O verso de número 6, ele continua trazendo uma palavra de ânimo, e ele diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Preste atenção nisso aqui. Deus estava entendendo que o profeta precisava de um novo ânimo. O profeta precisava de oxigênio para começar o seu grande desafio. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. É óbvio que os desafios da vida nos drenam, que as adversidades da vida sugam as nossas energias. Quando a gente chega no final do ano, a gente está igual arroz de terceira, não é? Quebradinho, tantos desafios, tantas coisas passamos pelo ano que está terminando, e aí a gente vem para o culto, pelo menos na igreja lá onde eu estou, é assim, né? Acontece que no final do ano as pessoas estão cansadas, não querem vir aos cultos. Eu já participei o ano inteiro, eu estou com meu coração assim, assado, e eu não estou aqui fazendo uma crítica. Sim, acontece, o abatimento chega, é verdade, o cansaço chega, mas tem uma palavra que Paulo nos deixa, e é importante ressaltar: abatido sim, mas destruído jamais. Aleluia! E mesmo diante dos desafios, Deus conhecendo o nosso coração, Deus conhecendo o nosso desgaste, Deus conhecendo a ausência de energia sobre nós, Deus tem sempre uma palavra de renovo para aqueles que acreditam em seu nome. É a hora do glória a Deus. O livro do profeta Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as vossas forças, voarão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Deus tem renovo para a sua vida nessa noite. Aleluia! Você pode saltar dando glória a Deus misturado com aleluia. Deus tem palavra de renovo para você nesse lugar. E Deus insiste, porque Deus quer que eu e você estejamos cheios até a tampa. Pela metade não é suficiente. Deus quer que você transborde. Aleluia. Aliás, eu vou profetizar. Levante a sua mão aí. Eu vou profetizar. Você vai sair daqui igual o carro velho. Baixou a mão, irmão? Não, levanta, calma, você vai entender. Por onde passa vai deixar uma poça de óleo, de tanto transbordar óleo de Deus na sua vida. Entendeu agora, né? Glória a Deus por isso. E aí Deus continua com a palavra de incentivo, pastora Ritinha. No verso de número 7, novamente ele traz luz a uma palavra que ele foi constante nesse contexto. Ele diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Preste atenção nisso aqui. Deus estava falando com Josué o seguinte: você lembra de tudo aquilo que eu ordenei a Moisés e como consequência ele te instruiu? Você lembra de todas as instruções que o Senhor deu para você a partir do profeta? Guarda ela no teu coração, não se esqueça, não desanime, deixe com que ela permaneça viva dentro de você. Não deixe que essa chama se apague, não deixe que essa chama desapareça, porque enquanto ela estiver queimando dentro de você, você vai sempre lembrar que o mesmo Deus que agiu em Moisés é o mesmo Deus que está na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Quando fala sobre isso, eu sempre lembro, irmãos, dos discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam voltando para sua cidade, estavam amargurados, entristecidos, frustrados, e no caminho conversavam sobre essa frustração. Por quê? Porque eles criaram uma expectativa que não era bíblica.
Eles acharam que Jesus deveria vir assentado num cavalo branco com uma coroa de glória, destronar César e estabelecer o tabernáculo de Davi. Só que a interpretação bíblica seguia outro caminho e não necessariamente aquilo pelo qual eles criaram como expectativa. E a gente sabe bem, todas as vezes que construímos um Deus para satisfazer as nossas necessidades, a gente se frustra. Porque o nosso objetivo não é criar um Deus para nós, é discernir o Deus das Escrituras. E eles voltam cansados e falando um com o outro sobre isso. E a Bíblia diz que Jesus apareceu no caminho. Isso é lindo demais. Jesus então puxa uma conversa e ele então questiona: por que vocês estão falando sobre isso? Um deles fala: tu és o único que não sabe dos últimos fatos, das últimas notícias. Se fosse no dia de hoje, ele daria: dá um Google, você vai tomar conhecimento. E Jesus então, fazendo aquilo que minha avó dizia, dá uma de João sem braço, começa a questionar e eles começam a contar. E Jesus disse: homens insensatos e nécios, vocês não sabiam do que as Escrituras falavam a respeito do Messias? Era necessário que ele fosse morto por seus salteadores, mas segundo as Escrituras, ele ressuscitaria ao terceiro dia. Aqueles homens ficaram com a boca aberta diante de toda aquela mensagem, aquele sermão, e estava anoitecendo, e um deles disse: senta conosco, passa a noite aqui. Ele insistiu tanto, Jesus foi com eles, e na hora do jantar, Jesus pega o pão e parte agradecendo a Deus. Naquele momento, Jesus desapareceu da presença dos discípulos, e eles entenderam que o Mestre estava a todo momento com eles. Presta atenção nisso aqui, mesmo diante da labuta, mesmo diante da frustração, Jesus nunca nos abandona, Ele está sempre do nosso lado. Aleluia. Será que isso arranca um glória de você? Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, Ele está sempre conosco. Ele declarou: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vou liberar uma palavra para você dar um glória misturado com aleluia. Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Você acredita nisso? Então dá uma olhada para esse crente que está do seu lado. Vê se ele está sorrindo com essa palavra ou está com aquele sorriso amarelo, entristecido. Fala para ele, fala para ela: Jesus está aqui contigo. Se ele ou ela acreditou, vai dar glória a Deus misturado com aleluia. O desfecho da história diz o seguinte: um deles toma a palavra e disse assim: não nos ardia o coração quando ele falava acerca das Escrituras. O primeiro metodista estava ali, o coração ardeu. Por quê? Porque a palavra de Deus traz fogo no coração. Aleluia. Foi por isso que Deus falou: Josué, não esqueça de cada palavra liberada dentro de você. Não esqueça aquilo que Moisés te instruiu. Tudo aquilo que ele declarou, não abandone. Aleluia. É como se Deus estivesse dizendo o que está escrito lá em Lamentações 3:21. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Não esqueça, Josué, não esqueça. Aleluia. E ele continua, irmão João Selvo, o verso de número 8. Ele continua dizendo: não cesses de falar do livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhais o cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito. Então prosperará o teu caminho e prudentemente o conduzirás. Sabe o que Deus estava dizendo? Não cesses de falar do livro desta lei. Não pare de verbalizá-la, não pare de liberar.
É como se Deus estivesse dizendo, continua profetizando. Lembra do profeta Ezequiel, do capítulo 37, 38 de seu livro? Você lembra dessa experiência? Você lembra do vale de ossos secos? Você lembra bem. A Bíblia diz que ele profetizou e Deus fez o milagre. Preste atenção, profetizar é responsabilidade nossa, milagre é responsabilidade de Deus. Ele então ensina a Josué algo importante. E lá no Salmo capítulo 1, no verso de número 2 e 3, tem algo nessa direção. O salmista fala, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se tem algo que traz oxigênio no coração do crente, é a palavra. Se tem algo que traz renovo na vida daquele que serve a Deus, é a palavra. O louvor cumpre a sua tarefa e eu não tenho dúvida disso. Mas se tu quer um coração queimando, seja aberto para a palavra de Deus, porque ela te levanta, ela te anima, ela te restaura, ela te fundamenta, ela solidifica a sua fé. Olha o que o salmista fala no verso 3 do capítulo 1. Eu disse o 2, agora eu falo o 3. Essa é para você da glória. Serás como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não murcham, seu fruto dá no seu devido tempo, e tudo que fizer será bem sucedido. Aleluia! Glória a Deus! Essa palavra nos ensina que quando a palavra de Deus entra no nosso coração, ela vivifica, ela restaura, ela edifica, ela traz força, ela traz fôlego. Ela é tão poderosa, ela é tão magnífica, que em Hebreus capítulo 4, verso 12 diz, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Sabe o que isso tem para nós como lição? A palavra de Deus é capaz de ir a lugares no nosso interior que nenhuma outra coisa é capaz de ir. É essa palavra que vai gerar fôlego para você nessa noite. Aleluia. E aí, o verso de número 9, que foi o verso que nós lemos, Deus termina esse primeiro momento na vida de Josué dizendo, eu não te mandei, eu não te dei uma ordem. Novamente ele reforça, seja forte, seja corajoso. Vira para esse crente que está do lado e fala assim, seja forte. Fala para ele, fala para ela, seja corajoso, seja corajosa. Aleluia. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Bom, eu acho que você entendeu, né? Deus é contigo. Verbo ser na terceira pessoa do singular. É. Ele não vai ser. Ele é contigo. Então significa dizer que ele está com você ontem, estava ontem, está hoje e estará para todos sempre. Por onde quer que andares. Você está em casa, ele é contigo. Você está na rua, ele é contigo. Você veio para a igreja, ele é contigo. Você vai voltar para sua casa, ele é contigo. Você vai para o seu trabalho, ele é contigo. Por onde quer que andares, ele é contigo. Aleluia! Esse é o Deus que está conosco. Esse é o Deus que visitou a vida de Josué, e ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Ele é aquele que nos faz habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, lá descansaremos. Ele é aquele que o salmista no Salmo 46 disse, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, é socorro bem presente no dia da
da tribulação. Ele é aquele que o salmista declarou no Salmo 50, verso de número 15: clama a mim e eu te responderei e tu me glorificarás. Aleluia. Ele é aquele que o profeta Jeremias declarou, 33, verso 3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele é aquele que Paulo declarou na primeira carta de Corinto, capítulo 2, verso de número 9: aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem alguém que ama Deus aqui? Pelo amor de Deus, levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que está presente. Esse é o Deus que não nos abandona. Pode porventura uma mãe esquecer de seu filho, todavia diz o Senhor, eu jamais esquecerei de ti, porque o vosso nome está registrado na palma da minha mão, assim diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Será que isso já gerou gás no seu coração? Será que isso já gerou oxigênio na sua vida? Eu queria finalizar essa palavra trazendo um dos salmos mais lindos e mais poderosos da Bíblia. Digo poderoso porque ele se popularizou. Tem pessoas até que não professam a mesma fé que a nossa, mas conhecem esse salmo, já ouviu ele em algum momento. É o salmo de número 23. É o salmo do bom pastor. Quem conhece o bom pastor aqui? Aleluia. Você acredita que o bom pastor, ele te acolhe, ele te guarda, ele te sustenta, ele cuida de você? Eu quero trazer esse salmo na perspectiva do cuidado, porque é assim que Deus faz com cada um de nós. Ele sabe das nossas dificuldades, Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe do que eu e você precisamos no dia de hoje. É ou não é verdade? Ele conhece a sua dor, Ele enxuga dos teus olhos toda a lágrima. Ele não é aquele que é imparcial, político em tempo de campanha que faz promessa e não cumpre, não. Deus não, quando Ele fala, Ele cumpre. A Bíblia diz em número 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele fez uma promessa, pode ter certeza, Ele vai cumprir na sua vida. Calma, espera, o tempo de Deus vai chegar. O Salmo 23 começa dizendo assim de mim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já era para dar glória a Deus aí. Mas Davi continua dizendo: deitar-me faz em pastos verdejantes, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O verso 6, ele fecha com chave de ouro. Ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Eu não sei se você entendeu, mas era a hora do glória a Deus. Ele fecha dizendo que a bondade e a misericórdia vai segui-lo. Não sou eu que corro atrás da misericórdia, não sou eu que corro atrás da bondade, é a bondade que vem atrás de mim, é a misericórdia que vem atrás de mim. É sempre um ato primeiro de Deus, é graça de Deus nos alcançando, meu irmão. Me seguirá todos os dias. Não foi isso que ele falou com Josué? Serei contigo onde quer que andares. E aí Davi responde dizendo: eu vou ficar na casa do Senhor para todos sempre. Você sabe por que Davi disse isso? Porque o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, porém eu encontrei os teus altares. Se você acredita que
há fôlego de Deus na tua vida nessa noite. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que Ele está aqui entre nós, amém? Você crê nisso? Alguém crê nessa verdade, amém? Se Ele está aqui entre nós, pode ter certeza. Tem gás de Deus para a sua vida. Tem renovo de Deus para você. Se você espera nele, confia. Porque aquele que confia nele vai testemunhar. Porque no nome dele faremos proezas. Aleluia. Eu quero profetizar algo na sua vida nessa noite. O ano de 2022 está terminando. Está logo ali o ano de 2023. Mas eu quero profetizar que você não vai entrar no ano de 2023 para receber gás de Deus. Você vai finalizar o ano de 2022 entrando o ano de 2023 já com tudo. Já caminhando com força, entrando com tudo. Você não vai pegar no tranco lá em 2023. Você vai pegar agora, em nome de Jesus. E eu quero orar pela tua vida. Eu quero pedir permissão, pastor, posso chamar aqui na frente? Posso? Eu queria convidar você, pastor, a palavra falou no meu coração, vem cá, eu quero orar por você, em nome de Jesus.